Spring Data JPA. Vamos entender um pouco melhor como que funciona mais este projeto do ecossistema Spring, que vamos utilizar bastante nos nossos microservices. Então, quando se trata de persistência, ou seja, sempre que as nossas aplicações, os nossos microservices, eles forem se comunicar com uma determinada base de dados, temos que entender um pouco melhor como que funciona essa interação, essas camadas que fazem parte dessas transações. Então, antes de falar especificamente do Spring Data JPA, vamos entender um pouco melhor como que funciona todo este fluxo. Então, aqui eu coloquei algumas camadas, que é interessante de visualizarmos para entender melhor como que elas funcionam e também qual que é a correlação deste projeto Spring Data JPA no meio de tudo isso. Então, antes de mais nada, vamos entender melhor o que vem a ser o JPA. JPA é uma especificação, então é algo abstrato. Java Persistence API é uma especificação Java para mapeamentos objeto relacional, onde podemos utilizar de anotações, de queries JPQL e também de APIs para realizar essas interações entre a nossa aplicação com a base de dados. E como o JPA é algo abstrato, é uma especificação, o que implementa essa especificação? Neste caso, entra em cena essa segunda camada aqui do meio, que é o Hibernate. Então, sempre que a gente ouvir falar do Hibernate, temos que lembrar que o Hibernate é uma implementação das especificações JPA, sendo uma das mais comuns também e utilizadas. E aqui, ao final, temos uma outra camada, antes de chegar na base de dados, que é a camada JDBC. JDBC, que significa Java Database Connectivity, é uma camada intermediária entre a nossa aplicação, no caso, os nossos microservices, com a base de dados. Então, é essa camada, JDBC, que faz essa espécie de intermediador entre a nossa aplicação com a base de dados e torna possível, então, todas essas transações, toda essa comunicação. Então, é uma camada que torna possível essa comunicação entre aplicação e base de dados e consiste de classes, de interfaces e também de um driver que depende de cada base de dados relacional. Então, cada empresa que toma conta da sua base de dados específica, ela disponibiliza um driver JDBC para que a gente consiga fazer essa conexão. Por exemplo, o banco de dados Postgres tem o seu próprio driver JDBC, assim como MySQL e assim por diante. Então, tendo todas essas camadas, a gente consegue, em cada um dos microservices que vão ter a sua própria base de dados, realizar então todas as transações com essa base, realizar queries de consultas, de persistências, de deleção, entre muitas outras coisas. E aonde que entra o Spring Data JPA no meio de todo este fluxo? Então, o Spring Data JPA, coloquei aqui em cima, ele veio aqui logo acima da camada JPA, que é essa especificação Java para mapeamento objetos relacionais. E você pode ver que o Spring Data JPA, ele está circulado aqui, circulando o JPA, as especificações JPA. Por quê? Porque o Spring Data JPA é uma camada adicional de abstração que envolve todas as especificações JPA, mais alguns extras, mais especificações extras e próprias deste projeto, incluindo adição de features próprias, como a implementação de repositórios, que vamos utilizar bastante na prática, onde criamos as interfaces e definimos qual entidade que vai se referenciar àquela determinada interface, qual também que é o tipo de identificador, e assim a gente consegue fazer uso dos repositórios do JPA, que conta com vários métodos já prontos
tanto métodos save, métodos de deleção, métodos find all, find by ID, find by por atributos específicos de um determinado model, de uma determinada entidade. Então, são métodos que a gente já pode contar com eles prontos, sem a necessidade de criar todo o script SQL para gerar essas transações com a base de dados. E além de trabalhar, então, com essa implementação de repositories, o Spring Data JPA também conta com queries baseadas em nomes de atributos. Então, quando a gente cria as nossas entidades e define os atributos e fazemos um mapeamento desses atributos para colunas na base de dados, o JPA, o Spring Data JPA, ele conta com essas queries, onde a gente consegue, então, realizar consultas a partir desses nomes de atributos, também sem a necessidade de criar o SQL puro, onde a gente pode utilizar, por exemplo, um find by name, find by description, ou seja, sempre completando com o nome do atributo e assim internamente ele vai gerar essa consulta SQL realizada aí por debaixo dos panos. Não só queries, né, com find all, mas também com exists, por exemplo, exists by ID, exists by name, retornando da base um true ou false, né, o tipo booleano. Então, o Spring Data JPA ele engloba toda essa especificação JPA, mais esses extras, essas próprias features adicionais que ele também contempla para ajudar em toda a nossa implementação e também em toda a comunicação e transação dos nossos microservices com a base de dados.